Olá pessoal, tudo bom? Se eu disser a vocês que tem uma forma segura, barata e sem usar nenhum tipo de aditivo químico, veneno ou remédio, para ter segurança de que seu substrato está sem patógenos, sem fungos, bactérias e até nematóides. Você acredita? Pois é, hoje a gente vai mostrar exatamente isso. Seja um substrato para ser reutilizado ou a preparação de um substrato para você começar a utilizar nos seus bonsais, tá bom? Preste atenção que hoje é ciência. Valeu pessoal, vamos lá! Vamos lá pessoal, para a prática. Esse aqui é um substrato que eu tirei de uma planta e vou reutilizar, tá? Lembrando que isso pode ser feito também com um substrato que você já tenha e prepare em casa, ou até caqueira pura, areia pura, que você for usar e fazer isso que eu vou fazer agora, que é chamado de solarização, para poder deixar seu substrato livre de bactérias, fungos, nematóide e tudo. O que é que a gente vai precisar? Um saco transparente, tem que ser um saco transparente, tá? E grosso. Ele precisa ser grosso, até porque a caqueira que a gente usa normalmente tem pontas, então a gente usa o saco mais grosso que você puder para evitar que ele fure. Depois aqui, se for o caso, por segurança, eu coloco um outro saco dentro, tá? Qual o processo, pessoal? Simplesmente pegar o substrato que você quer utilizar. Lembrando, ele precisa estar úmido, tá? Úmido, para que você consiga ter essas reações corretas aqui. Então colocar o seu substrato num saco transparente, tá? Encher bem. E lembrando, pessoal, isso é um processo barato, não é? Em que a gente não vai usar nenhum tipo de produto químico, que é algo caro, que nem todo mundo tem acesso. É difícil de achar. Muitas vezes não são totalmente eficientes para todas as pragas, né? Para nematóides, por exemplo, e que além de tudo, os venenos e os produtos químicos vão deixar resíduo na natureza. Então, isso aqui, com esse processo, a gente evita qualquer tipo de risco como esse que eu falei. Claro, você pode melhorar aqui a qualidade do seu substrato, mas é preciso, paralelamente a isso, fazer uma seleção natural das plantas que você vai usar, da seleção dos produtos depois que você vai usar na sua adubação, até para evitar que você limpe seu substrato com esse processo e depois continue a contaminar, tá? Eu não vou encher esse aqui não, até porque eu não quero também um saco muito pesado, tá? Deixa eu afastar aqui, ó. E vejam aqui, ó. O saco transparente, né? Nesse caso, vê melhor. Olha aqui, ó. E é um saco grosso. Aqui a gente vai fechar bem. E aí é que vem um segredo, tá? Eu vou amarrar ele aqui, ver se precisa botar dentro de um outro saco por dentro desse. E volto para mostrar o que é que a gente vai fazer depois dessa primeira etapa, tá bom? Segura aí que a gente volta rapidinho. Pessoal, tá aqui ensacado, ó. O que é que eu fiz? Dobrei a ponta, tirei o excesso de ar, mas isso é irrelevante, e prendi aqui com um enforca-gato, né? Só para que não saia ar, nem entre, nem fique entrando água, nem tipo de líquido, tá? Isso aqui, como eu falei, é solarização. Isso, pessoal, foi desenvolvido, eu tô com a anotação aqui para não ter erro, por Catan em 1976 em Israel, tá? Eu comecei e decidi fazer esse vídeo hoje com a conversa, mais uma vez, super bacana, com conteúdo maravilhoso, com Cláudio Rato. Ele me indicou esse texto, que eu vou ler um trecho depois para vocês, de Raquel Guini. E também ele me passou uns áudios e comentou sobre o professor Pedro Pimentel, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Explicando como fazer e as vantagens
de se fazer esse processo. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai levar isso aqui para o sol. O sol valendo, o sol máximo que a gente puder, que você tiver na sua região. Forte, sol direto. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai esquentar muitíssimo. E com esse aquecimento, uma boa parte dos patógenos que tem, dos micro-organismos, inclusive também os benéficos, vão morrer pela temperatura, principalmente na superfície. Se fosse um volume muito alto, muito grande, no meio talvez essa temperatura não fosse suficiente para matar todos esses patógenos. Mas aí, ainda assim, o que é que acontece? Os que sobrevivem são antagônicos aos patógenos, então eles começam a ter uma luta, uma briga, fazendo com que os micro-organismos que fiquem aqui sejam vantajosos até futuramente para nosso substrato. Tá bom? Eu vou levar para o sol, mostrar só como eu vou colocar para vocês e vou ler depois um trecho do texto da moça que eu falei. Deixa eu só não cometer essa gafe. Raquel Guini, eu vou colocar nos comentários aqui, na descrição do vídeo, o link, inclusive, desses artigos dela e do rapaz, do cientista, me desculpem, que desenvolveu isso em Israel, para vocês lerem, tá bom? E aí vou ler o trecho das vantagens que acontecem depois com o substrato para usar. Combinado? Vamos levar para o sol, eu vou ler o finalzinho e a gente vai ter segurança para utilizar o substrato futuramente e ficar sempre renovando o uso dele. Economia grande e segurança para nossas plantas, tá? Vamos lá, pessoal. Pessoal, tá aqui, ó, local com bastante sol, um saco só que eu coloquei, tá bom? Até porque isso aqui é suficiente. Eu vou deixar desse jeito aqui uma semana desse lado, no sol direto, depois eu vou virar e uma semana, ou desculpe, 2 semanas de um lado e 2 semanas do outro. É suficiente para atingir o resultado que a gente quer aqui nesse processo. Caso você não tenha um saco grosso para utilizar, você pode procurar em loja de agricultura aquela manta que se usa em estufa de agricultura de forma geral. Tiver um chão, você bota uma lona no chão, bota o plástico e dobra ele, cobre por cima, bota tijolo ao redor. O importante é que não entre nada de fora, nem o produto daqui tenha como sair. Lembrando que nematóide, pragas vêm até pelo vento, tá bom? Pela chuva também, então você tem que ter isso aqui bem isolado. No texto que eu citei a vocês, que eu vou deixar aqui nos comentários, tem algumas informações das vantagens e as consequências do que acontecem aqui no substrato. Vou agora relatar para vocês algumas e depois vocês podem ler o texto e comprovar e ter a informação até mais precisa e científica do que eu estou falando, tá bom? Primeira questão, pessoal, esse processo de solarização, no nosso caso do substrato de bonsai, a gente faz um transplante de ano em ano, de 2 em 2 anos, só precisa ser feito uma vez e você vai refazer após o transplante, não é? Põe no sol, o que é que vai acontecer aqui? Isso aqui vai aquecer, como eu falei, e vai matar a microbiota praticamente toda do solo, inclusive os patógenos, fungos, bactérias e nematóides. O que sobreviver aqui dentro, que não vai morrer pelo calor, vão ser micro-organismos antagonistas às nossas pragas, ou seja, a gente vai matar o que é ruim e o que ficar aqui dentro vão ser substâncias, micro-organismos antagonistas às pragas. Então o que fica aqui é muito bacana. Não é legal isso? Lembrando que é importante, pessoal, não adianta fazer isso e jogar todo tipo de substância de adubo caseiro, de EM coletada que você tem aleatório no substrato. Você pode reinfectar novamente seu substrato. O que é que a gente tem que fazer? Cuidado com o que vai usar, seleção com o que vai usar, seleção e cuidado das plantas que você vai colocar no seu viveiro, não é? A gente não tem como ter um controle 100%, até porque as pragas vêm pelo vento, pela chuva, até pela água que a gente usa, que pode vir na torneira. Mas a gente pode ajudar o processo de solarização com cuidados básicos. Então, seleciona o que você vai usar e cuidado. Vamos lá que tem mais dica. Pessoal, e para finalizar, eu vou ler aqui um pequeno trecho do texto da pesquisadora, para complementar, que são informações técnicas até de nutrientes, tá bom? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser ler e se aprofundar mais ainda nesse assunto, tá? O que é que promove a solarização também no nosso substrato? Ela promove um maior crescimento de plantas
observados nos solos solarizados, assim como a maior produtividade, ou seja, flores, frutos e folhas, que dependendo da espécie que a gente tem, vai ser bacana. Crescimento também. Esse efeito pode ocorrer mesmo na ausência de patógenos, deve-se a diversos processos desenvolvidos durante a solarização, que envolvem mudanças nos componentes bióticos e abióticos do solo. O maior crescimento resulta do controle de pragas ou patógenos primários ou secundários alteração da comunidade microbiana do solo em favor de antagonistas ou micro-organismos promotores de crescimento, inativação térmica de plantas invasoras e liberação de nutrientes no solo, como, por exemplo, nitrogênio, nas formas de amônio e nitrato, cálcio e magnésio, devido à morte e decomposição de parte da microbiota. Esses mecanismos, além de outros, como a mudança na composição gasosa do solo, liberação de substâncias voláteis, melhoria da estrutura, melhoria da estrutura do solo e penetração profunda da umidade, constitui um processo integrado que altera o ambiente do solo, resultando em maior crescimento e produção da planta. Olha aí, saco, sol e tempo. Economia de dinheiro, garantia de qualidade do substrato, reutilização do substrato, só vantagem, tá bom? É isso que eu queria mostrar a vocês aqui hoje. Façam, abusem, economizem, se inscrevam no canal e vamos para a próxima. Abraço, pessoal!